Olá, como é que você está? Espero que você esteja bem. A gente começa mais uma semana juntos, refletindo na palavra de Deus. Semana mais curta, né? Essa semana a gente comemora o aniversário de Hortolândia, então quinta-feira não tem aula. E falando em cidade, você sabe o hino da sua cidade? Em que cidade você nasceu? Eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguém conhece? Conhece? Difícil, né? É longe. E eu lembro que quando a gente era pequenininho, a gente tinha que cantar o hino da cidade antes de começar a aula. E tem um trecho do hino que diz mais ou menos assim: a cidade onde todos vivemos, aprendemos fiéis defender, nosso afeto a ela sagremos, e felizes assim hemos ser. Olha só, né? Que bom que eu não sou cantor, não é verdade? Então, falando em cidade, a gente vai ler alguns versos que falam sobre cidade no livro de Provérbios. E o versinho que eu queria ler com você está lá em Provérbios, no capítulo 29, verso 8, diz assim: os homens escarnecedores, eles abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira da cidade. Sabedoria está relacionado com promover a paz na cidade. E para falar sobre paz na cidade, o texto bíblico no livro de Gênesis também fala sobre esse tema, sobre cidade. Na verdade, quando Deus cria o homem, ele fala assim: olha, vocês têm que se espalhar, encher a terra. É a primeira ordem divina, crescer, multiplicar e encher a terra. E logo no capítulo 5, a gente encontra um homem, Caim, que é um personagem desobediente, que mata o seu irmão. E ele é a primeiro personagem que faz uma cidade. Ele dá inclusive o nome de Enoque para essa cidade, está lá no verso 17. Ele edifica uma cidade. E essa cidade, desse personagem violento, tem algumas características. Diz assim, por exemplo, o verso 23, falando de uma pessoa importante da cidade: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque. Enfim, duas características, né? Uma característica de vingança e outra característica de violência. Essa é a cidade de Caim. Uma cidade que se vinga, que mata, e aqui um cara que tem 2, 3 mulheres, a ideia de traição. Essa é a cidade que representa o oposto da cidade de Deus. E no capítulo 5 tem algumas características do povo de Deus. Diz assim, que esse lugar ele é feito de uma geração, de uma genealogia, que são a imagem do outro e o outro a imagem de Deus. Eles são iguais, eles são a imagem uns dos outros, uma cidade igualitária. Uma outra característica desse povo, verso 22, andou um personagem importante dessa cidade com Deus e depois gerou outros filhos e filhas, enfim. Por mais fixa que seja a ideia de cidade, esse povo ele se movimenta. E talvez seja por isso que Deus não queria que eles ficassem parados, né? Eles queriam que eles andassem com Deus. Deus queria que eles andassem. E tem uma terceira característica, que é o verso 29, um outro personagem dessa cidade. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas. São pessoas que consolam, pessoas que trazem paz, pessoas que acolhem uns aos outros. Então, Deus é a favor não de uma cidade aqui em Gênesis, Ele é a favor de várias cidades. É por isso que eles tinham que crescer, se espalhar, andar, se mover, porque estava no início de tudo. E eles tinham que aprender que a jornada da vida era preciso caminhar com Deus, que na jornada da vida era preciso ser um à imagem do outro, que na jornada da vida era preciso oferecer o consolo, o descanso para todas as famílias da terra. Por isso, a ideia de movimento. Qual cidade você faz parte? Que cidade você tem servido? Qual é o Deus da sua cidade? Que você possa construir boas cidades em qualquer cidade que você esteja. Forte abraço e a gente se encontra amanhã.